Fala pessoal, sou o professor André Carril, estou aqui hoje nessa primeira aula para falar com vocês sobre calorimetria, tá? Hoje eu quero fazer a distinção entre calor sensível e calor latente. André, calor é calor, não importa o que é. Não importa sim, até porque a gente precisa inicialmente falar da definição de calor. O que é calor fisicamente? Fisicamente é a passagem, a mudança, é a transferência, é a energia térmica em trânsito, ou seja, a energia que está sendo transferida de um corpo para o outro. Agora, espontaneamente, esse calor vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então guardem, não se esqueçam, calor, energia térmica em trânsito. Espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, ok? Vamos seguir. Distinção que você vai ter que fazer na sua prova. Calor sensível, tem mudança de temperatura. Calor latente, tem mudança de estado físico. Peraí, André, peraí. Quando a substância está sendo aquecida e está mudando seu estado físico, ela não está aumentando a sua temperatura? Não. Quando aquela água começar a ferver, se for uma substância pura, ela vai manter a sua temperatura independentemente da quantidade de calor que está sendo fornecida a ela. Enquanto houver a mudança de estado físico de uma substância pura, é importante frisar isso, essa mudança de estado físico vai ocorrer em temperatura constante. É a grande distinção do que a gente tem aqui no quadro. Então, quando eu pensar em mudança de temperatura, eu estou pensando em calor sensível. Quando eu pensar em mudança de estado físico, eu estou pensando em calor latente. Mudança de temperatura, esse calor sensível, matematicamente vai ser calculado de que forma nas nossas provas? Quantidade de calor é o produto da massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Entender quantidade de calor, entender massa, entender variação de temperatura é muito tranquilo para a gente. Mas esse calor específico, André, o que é esse calor específico? Em pouquíssimas palavras para a gente ser bem breve. Como o nome já fala, específico, ele é específico da substância. Cada substância vai ter o seu. E, inclusive, substâncias em temperaturas diferentes podem ter calores específicos diferentes. Tem que ficar atento a isso na sua prova. Quer um exemplo? A água líquida vai ter como um valor sempre nas nossas provas de 1 caloria por grama de grau Celsius. Se essa água estiver no estado sólido, esse calor específico já é meio caloria por grama de grau Celsius. Tá bom? Então, a mesma substância em estados físicos diferentes, calores específicos diferentes e até dentro do mesmo estado. É algo bem complexo, você tem que estar atento aos dados fornecidos pela questão. A grosso modo, ele vai dizer para a gente a quantidade de calor em que a substância precisa receber ou perder para que 1 grama dessa substância varie 1 grau Celsius. Isso eu estou falando em um sistema de unidades no qual a quantidade de calor vai ter como unidade a caloria, tá? Temos que ficar muito atento a isso. Não podemos esquecer também que toda variação é a variação de final menos inicial, variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Quando eu penso em calor latente, a quantidade de calor vai ser calculada como produto de massa vezes o calor latente de mudança de estado físico, que pode ser um calor latente de solidificação, um calor latente de condensação, um calor latente de sublimação, um calor latente de vaporização. Qualquer mudança de estado físico vai estar entrando nesse critério aqui, tá bom? É importante você sempre ter essa distinção. Agora, como é que isso pode vir às vezes numa prova para a gente? Você tem que pensar que se eu tenho um bloco de gelo e eu quero levar ele a 120 graus Celsius, por exemplo, vários tipos de calor diferentes vão estar passando por aí, se alternando entre sensível e latente. Por exemplo, para você pegar esse gelo que, por exemplo, está a menos 20, para você derreter esse gelo, primeiro você vai ter que fazer uma mudança de temperatura, um calor sensível. Trazer ele para zero. André, por que eu tenho que trazer ele para zero? Porque é a 0 graus Celsius que vai ocorrer a mudança do estado sólido para o estado líquido em se tratando da água.
E depois disso, depois de fazer esse primeiro calor sensível, um calor latente, você vai fazer outro sensível para levar essa água até 100. Quando chegar a 100, ela vai passar pelo processo de vaporização. É um novo calor latente, a temperatura vai se manter constante. Quando aquela água que você levou dentro de uma panela para o fogão, acendeu a chama, ela começa a ferver, aquela água vai manter a sua temperatura constante durante todo o processo de fervura, tá bom? Quando toda aquela massa líquida se transformar em uma massa gasosa, essa massa gasosa, se continuar recebendo calor, esse calor volta a ser um calor sensível, mudança de temperatura. Tá ok, pessoal? É um assunto bem tranquilo. Depois nós vamos ver isso dentro de algumas questões, algumas aplicações para a gente poder fixar isso melhor. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e se gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu joinha aqui embaixo. Compartilha, divulga com seus amigos nas redes sociais e até o próximo vídeo. Um grande abraço!